Sim, professora. Ok. A empresária já está entrando, eu vou pedir 2 favores para vocês. Quem puder abrir a câmera, abra pelo menos uma parte da entrevista, ou toda, se puder. E segundo, eu vou fazer o roteiro, e no final eu abro para vocês se faltou alguma pergunta, se vocês querem investigar alguma coisa a mais do que ela falou, aí eu abro, se vocês quiserem ir anotando durante a fala dela, para a gente não interromper no meio da conversa, tá bom? No finalzinho eu abro para vocês. Boa tarde, Maíra. Seu microfone está desligado. A frase mais dita em 2021. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Também. Eu acho que o Moacir me passou o seu nome errado. É Maíra, então? Mayra. Mayra. Desculpa, Mayra, ele passou como Maiara. Não tem problema. Agora a gente acerta. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer pela disponibilidade de participar desse nosso projeto, uma parceria da Faculdade Insted com a Associação Comercial, né? Nós estamos com acadêmicos aqui presentes de administração e contábeis, alguns deles estão trabalhando, por isso que eles não vão poder abrir a câmera, e no caso agora, eu queria só pedir essa autorização para gravar essa entrevista, porque alguns não puderam participar e a gente vai disponibilizar para eles depois, tudo bem para você? Ok, podemos sim, se só dá um minutinho, okay. Deixa eu ir lá na sala de reunião, sem problema. Porque eu tô no meu escritório começou a... Peraí, para não ser interferido. Só um minutinho, tá? Sem problema, Mari. Agora sim. Desculpa. Imagina. Achei que ia voltar hoje mais tranquilo, mas nada. Volta hoje... na loucura já, que bom. Então, que hoje é dia, como se diz, hoje é o dia útil, né? Então... Verdade. Tudo normaliza. Bom, antes de qualquer coisa, Mayra, deixa eu só me apresentar para que você entenda qual que é o nosso trabalho. Eu sou professora do curso de Administração e Contábeis. As minhas áreas de atuação são recursos humanos e marketing, né? Então, sou bem acostumada a fazer consultoria, né? Então, já trabalho como professora há 18 anos, como consultora há 8 anos, e esse trabalho de projeto integrador é exatamente o momento na faculdade em que nós permitimos e damos essa oportunidade para os acadêmicos terem contato com a vida real, né? A prática, toda a teoria que a gente tem em sala de aula poder ser colocada em prática, ok? Então, já agradeço a parceria. E eu queria primeiro perguntar para vocês, já tiveram algum serviço de consultoria prestado na sua empresa? Sim, bom, meu ramo, né, vou me apresentar agora, eu me chamo Mayra, tenho 35 anos, eu sou graduada em Direito, porém não exerço, e eu trabalho, é uma empresa familiar, né, o setor o ramo é poço de combustível, e como é uma empresa familiar, então, assim, não teve no início uma organização, né, na questão vamos dizer assim, de qual a função de cada um na empresa, né. Então, assim, hoje, por muito tempo, a gente sempre procurou o Sebrae, né, para estar nos auxiliando, e também tivemos consultoria com coaching, né, e assim, as consultorias foram, no início, dando certo, porém, pelo fato ainda do meu pai estar na empresa, e ele ainda, ele centraliza muitas tarefas para ele, e ele que ainda toma as decisões, então, assim, muitas coisas que a gente tentava fazer com a parte de consultoria, era muitas vezes podado por ele, entendeu? Então, tinha que ser do jeito dele. Eu entendo perfeitamente, Mayra. Aliás,
quase 70% das empresas brasileiras são empresas familiares e passam por problemas muito parecidos. A única coisa que eu queria alinhar entre nós é expectativa e realidade. Por que é legal você já ter prestado ou ter recebido uma consultoria? Porque você deve entender que o papel de um consultor é identificar problemas e traçar um caminho, né, ou um plano para que esses problemas ou essas soluções sejam implantadas da melhor forma possível, né? Então, o nosso trabalho não é botar a mão na massa na sua empresa, por mais que a gente vá estudar muito e possivelmente pesquisar bastante, o trabalho realmente é feito pela empresa, né? Então, a gente dá um norte, um caminho, mas o trabalho tem que ser disposto e realizado pela empresa. Então, isso está claro para você, né? Sim, tá muito claro. Ótimo, maravilha. Bom, então, esse roteiro de entrevista já é um trabalho dos próprios acadêmicos. Então, foram eles que fizeram, inclusive o Matheus, que está aqui presente, que depois pode até nos ajudar, ele fez uma pequena apresentação já do grupo de vocês. Então, o primeiro desafio deles é pesquisar sobre a empresa antes da gente conversar com vocês, né? Então, a gente vai tentando identificar como é que é a empresa, como é que funciona, claro, que informações que estão disponíveis na internet, né? Então, o que a gente traz nessa mini apresentação são as informações disponíveis. E esse roteiro de entrevista foi corrigido por mim, e é o que a gente vai começar a entender como é que funciona. Então, a primeira pergunta que a gente queria fazer para você é, para que a gente possa entender melhor, como é que você enxerga, qual que é o negócio da empresa, assim, um breve resumo, é só posto, é posto de conveniência, tem missão, visão e valores, como é que vocês hoje estão estruturados? Então, questão de visão, missão e valores temos, né, porém não é tão, como que eu posso dizer, na prática não é elaborado da forma correta, certo? O negócio da empresa é ramo de combustível, venda de GLP e troca de óleo, tá? As conveniências, são 5 postos, é isso, mãe? Atualmente são 4. 4. Tá? Isso. E nesse ramo, como sempre foi, vamos dizer assim, foi nascido através do meu pai, né? Então, nós tivemos já transporte, já tivemos, né, vários outros setores, né? Só que hoje a gente reduziu somente para posto de combustível e troca de óleo e gás de cozinha. Uhum. As conveniências estão todas arrendadas, então nós não temos nenhuma conveniência que está dentro do nosso negócio, tá? Qual é a sua visão disso, dessa conveniência terceirizada? Então, assim, como na época nós tivemos a questão de contrato, né, e o contrato, quando a gente diz contrato com a distribuidora, e se você for bandeirado, muitas vezes você precisa seguir certas obrigações que eles acabavam nos atribuindo. Então, e isso fechava um contrato muito, assim, para o lado deles, da distribuidora, né, e o revendedor sempre ficava, vamos dizer assim, sem ter não é nem o caso da lucratividade, mas também sem ter o norte, sem ter um acompanhamento, entendeu? Então, assim, a gente acabou realmente nos desligando, porque não estava dando a lucratividade, né, para nós, só estava tendo prejuízo, por conta de ser uma franquia, entendeu? Então, hoje vocês quando não têm bandeira nenhuma. Hoje vocês não têm bandeira. Hoje, nós temos um posto que ele é bandeira Petrobras. Tá. Os outros 3 postos são bandeiras branca, que a gente chama, que não tem contrato, né? Perfeito, Maia, perfeito.
Qual que é a estrutura atual de gestão? Você consegue me dizer quantidade de funcionários, cargos, se tem muita rotatividade? Como é que é a sua visão do RH da empresa? Tá, hoje a gente tem um prestador de serviço, tá? Ele não é fixo na empresa, ele vem uma vez na semana, ou às vezes ele vem para solucionar ou fazer algum tipo de emergência aqui na empresa, tá? E, bom, a gente não tem hoje gerente de posto, tá? A gente tem a nomeação de coordenador, né? Então, o coordenador, ele faz a coordenação do posto, tudo mais. Questão de parte administrativa, eu tenho hoje um auxiliar administrativo, aí tem o meu pai, que ele que faz a parte, assim, de logística, de compra de combustível e as negociações afins, e faz também algum tipo de negociação, seja de gás e pagamento, né, a parte financeira com ele também. Eu entro mais na parte de comercial, eu vou em busca de clientes, eu verifico também a questão de taxas de cartões, negociações, né? O que mais? Tá, qual é o papel do coordenador, Mayra? Qual é o papel do coordenador? Ele tem quantas pessoas sob a gestão dele? Atualmente, eu vou falar só de uma unidade, tá? Porque das outras eu não... É isso que eu vou falar. É isso até que, desculpa, eu ia perguntar no começo. O Moacir passou para a gente como se fosse só um posto, tanto que a gente foi descobrir que era uma rede depois. Mas o nosso trabalho para fazer em todos é muito complexo. Tudo bem para você se a gente fizer em uma unidade apenas? Não, eu até prefiro, porque como eu fico em um posto só, né? Então eu vou ter que responder somente por ele, que é o Norte e Sul que eu fico, tá? Então, assim, o coordenador, a gente tem 2 turnos aqui, tá? O posto, ele abre às 5 horas da manhã e ele encerra as atividades às 23 horas, podendo se estender, tá? Se tiver movimento, continua. Atualmente são 2 turnos, o turno da manhã, a gente tem um coordenador, e esse coordenador, ele faz a coordenação de praticamente 5 colaboradores. E à tarde, a mesma coisa. Quais são os cargos desses colaboradores? Todos eles fazem a mesma coisa? Abastecem, atendem o cliente, fazem uma troca de óleo? Não, hoje a gente tem um trocador fixo, tá? Mas todos aqui na empresa, eles operam o seu próprio caixa. Tá? Então, esse trocador, ele pode também tá ajudando no abastecimento, como trocando o óleo. E ele também é o próprio caixa dele, porque o nosso sistema, ele dá essa condição para a gente. Então, a gente preferiu que cada um ficasse responsável pelo seu caixa, okay. Tá? Como é que é o nível de rotatividade dos seus funcionários? São funcionários de muito tempo? Você tem muita rotatividade ou não? Assim, as pessoas que são na parte de, um exemplo da troca de óleo, ele já está conosco, já vai fazer 8 anos, então não há muita rotatividade. Alguns setores que têm rotatividade alta. Então, parte de coordenação, o coordenador da tarde, ele já está também há 9 anos conosco, né? O que fica mais para a gente, vamos dizer assim, fica mais rotativo mesmo, são esses funcionários que não têm um cargo muito extremo, né, vamos dizer assim, é mais um frentista que cumpre o horário dele, e ele finaliza o caixa dele e pronto.
Tá, e como é que você faz? Como é que você faz a seleção, a busca por novos funcionários quando você perde um funcionário? Existe um perfil já delimitado? Ou é mais indicação? É um amigo que indica alguém? É mais profissionalizado ou é uma coisa mais caseira, vamos dizer assim? Então, assim, a gente analisa primeiramente o currículo, mas se a pessoa for indicada, a gente sempre dá aquela prioridade, né? E a gente analisa no currículo se a pessoa tem ou não experiência na área. A gente prefere que a pessoa não tenha, para que a gente possa treinar ela do zero, para que ela não venha com vícios e que não venha a gente querer moldar ela novamente. Mas, como a gente está recebendo muitos currículos, e ontem mesmo, a gente acabou, assim, tendo que dispensar o colaborador, porque ele veio faltar 2 dias na empresa, ele acabou de entrar. E ele tem experiência na área, precisava trabalhar, só que não veio trabalhar, né? Então, assim, pessoas com experiência ou sem experiência, a gente está, assim, não está mais nem conseguindo filtrar tanto, mas a gente tem que olhar, assim, como que a pessoa é, se ela mora perto, né? É um dos pontos positivos que a gente também perfeito, que é uma coisa de transporte, né? Exatamente. Se a pessoa, quanto tempo que ela ficou no último serviço, aí a gente faz questão de ligar para a empresa, para saber por qual motivo ela saiu. Aí algumas pesquisas eu sempre tenho o cuidado e o zelo de realmente olhar, no caso, rede social. Eu sou bem assim, eu procuro bastante, né? Eu entro também em Tribunal de Justiça, algumas, assim, consultas, né, que a gente pode estar verificando o perfil da pessoa que a gente vai estar contratando ou não, tá? Mas na entrevista, ela é sempre feita por esse prestador de serviço. Não é feita por você, ela é feita por esse prestador. Isso, então ele faz uma peneira, e dessa peneira, muitas vezes ele leva até meu pai, porque ele gosta de acompanhar, ou na ausência dele, ele pode até fazer que eu esteja presente, para que a gente possa vir ou não contratar essa pessoa. Perfeito. Hoje, como é que funciona, Mayra? Vocês, por exemplo, vão contratar um novo funcionário. Existe alguma coisa organizada, planejada com relação a treinamento inicial, acompanhamento? Como é que é realizado hoje isso na empresa? Então, hoje o treinamento, ele é feito assim, se a pessoa não tem experiência, a gente chama o coordenador, muitas vezes até o coordenador, se a pessoa passou na seletiva, a gente faz com que o coordenador participe da segunda etapa da entrevista e oriente da melhor forma para que ele se responsabilize da pessoa pelo treinamento na prática, tá? Então, a gente faz todo um checklist com ela, para que ela possa estar envolvida todo no processo, entendeu? É mais um treinamento em loco mesmo, na função, né? Na função. Você já vai realizando e vai sendo treinada na prática ali, acompanhando um pouquinho, é mais ou menos assim que funciona. Isso, quando ele não tem experiência. Quando ele já tem experiência, a gente já pergunta na entrevista se ele tem conhecimento do sistema, se onde ele trabalhava, ele também operava a caixa. Então, assim, são pontos que a gente vai levando em consideração para que a gente não perca tempo. Porque quando a gente contrata hoje um colaborador, é porque realmente a pessoa que estava, igual eu dei o exemplo, que a gente recém-contratou, faltou, e não tem como a gente manter essa pessoa no quadro de funcionário, você entendeu? Porque até então que a gente hoje está com um quadro de funcionário reduzido, né? Então, assim,
todas as pessoas que entram, a gente precisa contar com todas elas, porque domingo, feriado, é uma escala. A pessoa não vem na escala, a gente tem que substituir ela. Aí acaba com todo aquele horário, toda aquela... Aí acaba defasando tudo, né? Todo o processo, tá? Não, entendi. E essa seria uma das perguntas, se você já falou, a gente está com o quadro reduzido. Como é que foi viver essa pandemia no ramo de vocês? Afetou, não afetou? Como é que vocês lidaram com isso? Então, a nossa atividade, por ser essencial, nós mantivemos aberto, né? Sim, passamos dificuldade, sim, passamos por momentos muito incertos, né? Até porque eu tenho colaborador acima de 60 anos, né, e isso causa um certo, assim, causa aquele pânico, né, porque os idosos, na época ele não tinha vacina, então assim, a gente acabou também, a gente não dispensou ele, tá, ele continuou na ativa, tomamos os devidos cuidados, sempre, não só com ele, mas com todos, né, e graças a Deus, assim, caiu o movimento, tivemos que dispensar colaboradores, tivemos. Então, assim, passamos por essa fase aí, estamos passando, né, mas sempre tentando ver, assim, lá na frente que está dando certo, que a gente está conseguindo manter, assim, o pagamento deles em dia, não estamos em atraso com ninguém, entendeu? Então, assim... Só que o movimento caiu, Caiu, né, mãe? logicamente. Uhum. Você tem formal. Desculpa. Imagina. Se quiser atender alguém, fica à vontade. Tá, peraí só um pouquinho, tá? Tá. Voltei. Aqui é tudo... Desculpa. Imagina, sem problema. Vocês têm, dentro da empresa, algum plano de cargos e carreiras ou não? Planos de cargos de carreira. Assim, não tem como ter, porque é muito... Como que eu posso dizer? Ou a pessoa entra para ser frentista, ou ela entra para ser trocador, ou ela entra para ser, se ela tiver um perfil muito bom, ela entra como para ser coordenador, entendeu? Os coordenadores normalmente nascem da onde? Você contrata ele já como coordenador, ou nasce de um dos frentistas ou trocadores de óleo que se destacam? Como é que normalmente acontece? Então, depende da situação. Se a pessoa, vamos dizer assim, já veio indicada de um outro posto, ou de alguém conhecido, e que a gente vê que o perfil dele realmente é um perfil que se enquadra como coordenador na empresa, muitas vezes ele pode já entrar no cargo de coordenador, né? Claro, sobre égide de um outro colega, né, que vai estar vendo também como que vai ser a passagem dele, né, aqui na empresa, ou ele também pode entrar como frentista e se destacar e ser um colaborador futuramente. Perfeito. Então, há os dois caminhos, o que importa é mais o perfil, os dois caminhos. Realmente para ocupar aquele cargo, né? Exatamente. Ótimo. Atualmente, Mária, se você for descrever para a gente, existe, na sua visão, alguma ação de captação de novos clientes? O posto faz isso ou não? Então, hoje, captação de novos clientes, eu não uso de rede social,
A gente usava na época, mas a gente acabou, por falta realmente, não só não vou falar de tempo, mas também de, assim, muita rotatividade, aí você acaba deixando de fazer atividades que são essenciais na hora e acaba protelando e acaba, assim, às vezes a sua organização aqui, a sua rotina na empresa acaba também não dando aquela continuidade, né? Então, assim, hoje, o que eu faço? As empresas que vêm me procurar, eu sempre verifico, né, como que a empresa está no ramo, quanto tempo, e faço as devidas pesquisas. E, assim, essa parte comercial, eu tento sempre não fazer visitas, atualmente não estou fazendo, né, mas quando na época eu ia nas empresas, eu mostrava como era o sistema, eu apresentava a empresa, né, para a pessoa e mostrava quais eram as vantagens de estar sendo um nosso parceiro, né. Então, hoje, assim, muitas empresas que abasteciam com a gente ainda estão conosco já há muito tempo, novas empresas que estão vindo, alguns eu não abri cadastro por conta da pandemia, a gente teve que, assim, ter um giro mais rápido por conta do capital de giro nosso, né, e, assim, com combustível sempre aumentando, baixando, a gente precisa manter um capital bom, então, assim, eu não posso dar uma condição para o meu cliente, sendo que se eu não tiver condição para comprar um combustível, ele não vai conseguir abastecer comigo. Então, eu tive que, mais ou menos, não poder abrir muito cadastro tendo prazo, e sempre mantendo uns clientes que já eram fixos, normais, né? E, assim... Então, se a gente for... E tendo que... Pode falar. Se a gente for desenhar, tipo assim, dois perfis de cliente, assim, só me corrija se eu estiver errado, vocês têm dois grandes perfis de clientes para atender. Um é empresarial, que é a empresa abastecer a frota, né, todos os funcionários vão até aí, abastecem, assinam uma nota e pagam depois tudo junto. E o usuário final, que é a pessoa que mora aí perto, que acaba passando e abastecendo. São esses dois perfis de cliente que vocês têm hoje, é isso mesmo? Isso, são esses dois. Tá. Então, você tem alguma característica assim você percebe a fidelidade dos clientes ao posto? E vocês têm alguma ação para manter essa fidelidade ou não? Nós tivemos já um cartão fidelidade da empresa, né? Mesmo sendo bandeira Petrobras, a gente procurava sempre mostrar a marca do grupo como uma marca, assim, saindo de bandeira, né? Porque se no momento propício a gente fosse se tornar bandeira branca, o nome Shiraishi fosse levado adiante, entendeu? Então, assim, aí no início estava dando certo, porém, como a margem a nossa margem é muito apertada, a gente precisa realmente gerir e ver se vale a pena ou não. Então, hoje, assim, as condições, os meus clientes que abastecem comigo, muitas vezes são clientes de anos, entendeu? Que desde quando abriu o posto, eles têm um cadastro conosco. Dá para mensurar? Dá. Só que, assim, aí clientes novos que foram surgindo, foram clientes que, igual de frota, né? Eu tive que fazer como que eu posso dizer? Verificar a questão de prazo, né? Então, assim, para mensurar mesmo esses clientes, a fidelização que a gente faz mesmo é no dia a dia.
Perfeito. Vendo, olha, o cliente nosso, né, ele está vindo abastecer ou não está, por que deixou de abastecer? Então, assim, hoje eu não tenho, o meu sistema, por ser tudo automatizado, eu consigo mensurar isso via sistema. Perfeito. Hoje você consegue dizer qual percentual de faturamento vem de frota e qual percentual vem de usuário final? A de frota assim, isso em percentual eu não vou poder te passar certinho, né? Tá. Mas consumidor final, é que assim, hoje a frota que eu atendo frotas, assim, todas de correio, né? Então, vamos dizer assim, aí eu coloco na classificação de combustível, o diesel comum eu vendo mais para eles, a gasolina é mais para consumidor final, entendeu? Ah, você separa por combustível, agora entendi. Isso. Tá. Depois, se você conseguir, de alguma forma, essa informação para a gente, seria importante, porque aí nas ações de marketing a gente pode te ajudar a direcionar o que é um cliente mais lucrativo, vamos dizer assim, entende? Então, a nossa tentativa é de identificar, vale a pena captar mais clientes do usuário final, vale a pena fazer uma força para captar mais frota, ou não, frota por conta do giro, do capital de giro, não vale muito a pena, entende? Então, essa visão que a gente gostaria de ter para poder te auxiliar da melhor forma possível, entendeu? Para a gente propor ações. Então, hoje você consegue mensurar, por exemplo, dias de movimento, você consegue visualizar qual que é o diferencial do posto de vocês? Tem postos aí perto? Tipo assim, vocês têm concorrentes diretos, muito perto um do outro? Olha, concorrentes aqui perto nós temos. São, assim, ao redor do posto tem uns quatro postos de concorrente, né, próximo de nós. Ok, você já fez uma pesquisa detalhada ou mais com vontade de descobrir o perfil desses seus concorrentes, como é que eles atuam, se eles têm uma estratégia de precificação, se é mais barato, se é mais caro, se eles atendem mais que você ou não? Então, assim, a gente hoje analisando, quando a gente passa, logicamente, na frente dos postos, né, a gente vê que a guerra de preço, pelo menos na minha região, não é tanta, não é tão gritante. Menos mal. Então, acaba acompanhando um com o outro, entendeu? A questão de movimento, muitas pessoas, a gente vê, é nítido que a minha unidade, onde eu fico, por ser em duas avenidas, eu pego a Manuel da Costa Lima com a Ernesto Geisel, então, assim, o movimento meu graças a Deus, assim, ele é bom, né, então, a gente acaba passando nos outros postos e acaba vendo que, às vezes, eles não têm tanto movimento quanto o meu, entendeu? Aí a questão de marketing, é que hoje é difícil você ver um posto que tenha algo a acrescentar quando é bandeira branca, entendeu? Um programa de fidelidade. É um negócio meio blindado e meio que parece que é automático, mas existe formas de criar alguns diferenciais, sabe, Mayra? É claro que o nosso trabalho é propor e ver o que cabe dentro da estratégia de vocês, mas é um tipo de negócio que tem uma conexão muito com localização, né? Então, por isso que eu estou te perguntando da força de frota, porque a força de frota, ela poderia trazer um diferencial se a gente conseguisse conquistar, mas também precisamos analisar o quanto financeiramente isso vale a pena para você, entende? Então, é uma questão de analisar. É sempre um ponto de equilíbrio, porque às vezes trazer muito cliente, você tem que aumentar muito a sua condição ou capacidade de atendimento, então talvez uma coisa não compense a outra. Por isso todas essas perguntas, para que a gente entenda, porque parece que é óbvio, né? Quem não entende nada, fala assim, mas é só aumentar cliente. Às vezes o aumento de cliente traz uma necessidade também de mais mão de obra, que
se a gente às vezes colocar na balança, não vale tanto a pena, né? Então, Exatamente. a gente precisa analisar muito bem isso para fazer uma proposta muito adequada para a sua realidade, na verdade, né? Então, a consultoria é muito um olhar da teoria, mas para o que que é relevante para vocês, né? Então, aí vem aquela pergunta que não quer calar, que é, na sua visão, quais os pontos fortes e os pontos fracos da sua empresa? Não precisa ficar com vergonha nenhuma de falar, de identificar realmente. A gente está aqui para te dar a mão e entender quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos da sua empresa, tá? Tá. Bom, os pontos, vamos começar pontos fortes. Okay. Não, vamos começar pelos pontos fracos. Fracos. Os pontos fracos, eu vejo assim, que precisa melhorar a gestão, tá? Eu, por, assim, 24 horas estar ligada, às vezes estou fazendo alguma coisa e eu preciso resolver uma outra situação. Então, assim, por não ter pessoas em funções realmente definidas, aí acaba me sobrecarregando. Então, assim, muitas vezes eu preciso de informações muito relevantes e que no dia a dia eu não consigo tê-las por falta realmente de tempo e de sentar e pensar em criar modelo de negócio, criar metas para eles, entendeu? Então, assim, eu vejo que eu, Mayra, preciso estar tendo esse suporte, essa consultoria, tá? Eu sei que eu preciso aprender muito. Então, assim, falando mais pontos fracos da empresa, a questão também pode ser até de treinamento, lá da pista, tá? Marketing, tá faltando, uma divulgação. Layout do posto, desculpa, faz tempo que eu passei por aí, não me lembro, eu vou até passar por aí, ou se a gente marcar uma entrevista que a gente vá pessoalmente, mas o layout do posto tá legal, tá bonito, na sua visão? Tá ok? Não, hoje... É que, assim, 2017, nós tivemos como que eu posso dizer para você? Nós estamos em litígio com a distribuidora Petrobras, tá? Então, tivemos, assim, tivemos uma liminar onde isso nos deu a possibilidade de estar sem a bandeira Petrobras. E como a gente teve essa liminar, foi algo muito, assim, repentino, então, na época, a gente teve que fazer algo que descaracterizasse toda a estrutura do posto. É uma coisa que a gente ficou de 2018, 19, 20, 21, 22, relevando, a gente tentou fazer uma negociação melhor com eles, para voltar a bandeira, tudo mais. Então, assim, estamos até hoje, tá? Mas como a gente sabe que a justiça não é imediata, então, assim, tivemos que tomar certas providências, tomar certas atitudes para realmente descaracterizar. Hoje, o posto poderia estar melhor visualmente, sim, poderíamos, só que hoje a prioridade foi realmente ter capital para poder manter o negócio. Perfeito. Então, o que é? Ter dinheiro para comprar produto, porque as distribuidoras não dão prazo para a gente pagar o produto. A gente precisa comprar o produto antes para poder ter. Então, assim, a gente tem que ter... Então, por isso que todo dia é massacrante o nosso negócio. Então... Pagam todo o combustível antecipado, então, antes de vender. Antecipado, exatamente. Ok, tá. Beleza, desculpa, eu te interrompi. Então, você estava nos pontos fracos, eu só perguntei do layout. Tá, a parte de apresentação, né, dos colaboradores. A gente procurou nesse tempo que estava sem a bandeira, fazer um uniforme, assim, um uniforme
sem caracterizar Petrobras, a distribuidora, então acabamos fazendo umas camisetas básicas para eles poderem estar usando, né, e conseguimos na época também uma ajuda de uma empresa eles são, assim, não tem nada a ver com combustível, mas como é uma empresa que a divulgação dele é voltada para empregos no Japão, então eles fizeram uma parceria conosco, e daí eles conseguiram fazer como eu posso dizer, um uniforme melhor para eles, na época, né? Ok. Mas aí, assim, eu vejo que precisa melhorar na apresentação deles, que mais que eu vejo? A parte estrutural, é mais isso que a gente precisa melhorar o layout da empresa. E para mim, assim, os pontos fracos são mais esse, né? Ok, e pontos fortes, Mayra? Os pontos fortes, a gente, por estar numa localização boa, então, e por estar tempos, né, Faz quantos anos... Desculpa, faz quantos anos a empresa aí nessa localização? Vai fazer 45 anos. Ok. Quase minha Aqui, idade. o meu pai, ele começou, aqui não tinha posto, então ele ergueu todo esse império, entendeu? A gente viu como foi árduo, né? Então, assim, ele tem como que as pessoas falam, a menina dos olhos é esse posto, essa unidade, é onde ele começou, a história dele, então ele tem um apego emocional, tudo. Então, assim, ele cuida, zela dessa empresa como se fosse filha realmente, né? Então, assim, muita gente conhece o posto, os pontos fortes é que as pessoas realmente, independente de qual seja o preço, as pessoas sempre, assim que possível, elas vêm até a mim, elogiam o atendimento dos meninos, elogiam a qualidade do produto, né? Elogiam também a agilidade que eles têm, o carinho que eles têm. Então, assim, ótimo. todos Você tem esses esse feedback, pontos, então, assim, massa. isso, porque assim, a gente aqui na empresa, a gente não fica só trancado no escritório, né? A gente é daquele tipo de empresário que se tá cheio a pista, a gente larga tudo e vai correr para abastecer. Entendi, Mayra, Se muito tiver bem. que carregar, receber combustível, paro tudo que eu estou fazendo, subo em cima do caminhão e vou lá receber o combustível. Então, assim, a gente não é só de mandar, a gente também é de fazer. Então, o contato que muitas vezes a gente tem com o cliente é na pista, entendeu? Uhum. E é através da pista que a gente tem o nosso ganha-pão. Então, a gente precisa estar todo dia acompanhando, né, realmente vendo se o cliente está necessitando de algum produto ou não, o que falta, entendeu? Então, assim, esse acompanhamento a gente procura fazer assim que possível, quando dá, a gente vai na pista realmente e faz isso na prática. Ok, voltando um pouquinho, Mayra, só para você clarear um pouco para mim, porque eu preciso entender quantas pessoas trabalham no posto. Então, é um coordenador por turno, 5 funcionários por turno, é isso? Isso. Então, são 2 Um trocador coordenadores, de óleo. 10 funcionários, 5 em cada turno, entre troca de óleo e frentistas. Exatamente. Quem mais? Você, como gestora, como coordenadora do posto. Um auxiliar administrativo. Um auxiliar administrativo. Aí temos Aí tem o meu pai e tem minha mãe. Ok. Que são mais... não tem mais uma função efetiva delimitada. Eles estão por aí, o seu pai vai sempre mandar em tudo, que faz parte do perfil dele, né? Olhar tudo, conversar com as pessoas. Vamos dizer assim, teoricamente, na prática,
quem cuida do posto é você? Na prática, algumas situações eu que eu que olho, eu que brigo, eu que discuto, eu que cuido, mas muitas, assim, no geral é mais ele que quer, ele que ainda fica nessa função, entendeu? Qual que é o papel Não dessa auxiliar porque, administrativa? bom, a auxiliar administrativa hoje, ela faz a recepção, Hum? tanto o telefone quanto o pessoal. Ok, Ela faz os serviços diários de fechamento de caixa, de contabilizar o estoque, ok. fazer pedidos de produto, de não combustível, tá? Porque combustível é somente meu pai. Agora, outros produtos, aditivos, lubrificante, filtro, essa minha auxiliar administrativo faz. Que mais? Bom, ela faz a... Ai, que mais que ela está fazendo hoje? Ela faz a entrada de nota fiscal, assim como eu. Ela também faz a... Ai, gente, que Não tem mais? problema, não tem problema. O que eu queria, eu só queria entender o seguinte: na sua visão, é uma pessoa que poderia abraçar mais funções, ou ela já é uma pessoa que ocupa o tempo de trabalho e tá sempre ocupada? De novo, eu só estou perguntando, Mayra, porque são coisas que, assim, as soluções vão meio que brotando na minha cabeça, só que eu preciso entender com você como é que é a sua visão disso, entendeu? Tá. Auxiliar administrativa, estou com ela apenas um mês. Ela não ela nunca trabalhou no ramo. Ok. Então, assim, de posto, mas ela veio aqui do Forte Atacadista, ela trabalhou 9 anos, e ela fazia mais a parte de tesouraria. Tá. Então, eu estou assim, moldando ela para ela entrar nesse setor, fazendo com que ela entenda como que funciona, levar ela até na pista, para saber como que o sistema para ela poder entender na prática e depois entrar na teoria e olhar certinho como que é cada coisa, entendeu? Então, assim, é um pouco moroso pela idade dela também, ela não tem graduação, ela não tem formação nenhuma acadêmica. Então, assim, uma pessoa assim só que é uma pessoa de confiança, que a gente, ela é indicada pelo financeiro, por uma pessoa que fica numa outra unidade nossa, que trabalhou ele é financeiro nosso ainda, mas ele está numa outra unidade nossa, tá? Então, assim... Claro que a minha ideia, olhando de fora, né, seria assim, como é que a gente pode desenhar para que ela divida melhor as tarefas com você, mas como ela acabou de entrar, é exatamente isso que você deve estar fazendo agora, né? Essa divisão de tarefas, para que ela possa, tipo, abraçar mais coisas, para que você possa ficar um pouco mais disponível para esse olhar estratégico que é necessário para a empresa caminhar de uma outra forma. Isso, porque até então eu tinha realmente abrido mão, assim, de ter alguma auxiliar administrativa comigo, porque eu estava passando, assim, realmente por eu fiquei muito desapontada, assim, às vezes a gente treinava a pessoa saía, então, assim, a gente acaba ficando, eu acabei ficando desanimada. Aí eu falei, gente, se for para eu contratar uma pessoa, essa pessoa tem que ensinar ela ficar 5 meses na empresa e sair, eu prefiro fazer as coisas sozinha. Então, assim, hoje, a pessoa que eu tô hoje, que é a Shirley, vai fazer um mês, ela está conseguindo fazer tarefas que eu estou atribuindo aos poucos, mas de uma forma bem
como que eu posso dizer, é uma forma clínica e muito bem trabalhada, entendeu? E por essa forma, assim, eu não estou passando muitas outras funções para ela estar fazendo. Perfeito. Só que aqui entra na questão do seguinte, às vezes não é só eu que ensino, aí entra o meu pai, que também ele fica aqui na empresa, que ele quer também que ela aprenda outras coisas, e acaba, assim, atrapalhando o desenvolvimento dela, entendeu? Entendo, Mari. Então, Na verdade, você passa, foi o que eu te falei, por 90%, 80% das empresas brasileiras passam, que é a questão da gestão familiar, né? Então, a gente tem essa visão, a gente sabe como é que é isso, tem toda uma teoria mostrando isso, e a gente vai tentar te amparar de uma forma que você consiga visualizar uma forma um pouco mais efetiva de fazer isso, sem machucar ninguém, sem deixar ninguém dodói, ninguém dolorido pelo meio do caminho. A gente sabe como é que... Sim, eu espero, porque eu nem falei para ele que eu ia fazer consultoria. Pois é. Então a gente vai trabalhar assim, vamos trabalhando meio junto. que em loco. Exatamente, exatamente. Qualquer coisa que a gente precisar, claro, a gente vai falar com você. Se você fosse hoje falar assim, Paula, pega seus alunos e pede para eles a me ajudar a solucionar este problema. Escolha um. Qual seria a sua prioridade na sua cabeça? Minha prioridade é a gestão da empresa, é ter esse plano de negócio mais mensurável, mais, sabe? Porque hoje eu não tenho, eu fico confusa, faturamento da empresa, assim, eu não tenho hoje como mensurar qual é o faturamento da empresa, qual que é o faturamento, sabe, esses, como que eu posso dizer, são coisas que são planos de negócio que eu preciso ter e eu não tenho tempo para ver. Mas eu acho que de tudo, é a gestão realmente. E se tiver um psicólogo, se tiver um psicólogo para ficar aqui, eu prefiro. Para falar, seu Mário, fica calminho. Vamos dizer assim, vamos dizer de uma forma delicada, Mara, que você vive muito cacique para pouco índio, né? Então, é muita gente querendo cuidar e às vezes vocês fazem trabalhos repetitivos, ou tem visões diferentes, o que é natural, né? São outras gerações. Então, exatamente. Ok, maravilha. Eu vou abrir agora para os meus estudantes que estão aqui. Já queria também agradecer a presença de todos eles. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram investigar mais da fala da Mayra, como eu já havia explicado em aula, a entrevista é muito um roteiro, ela não é uma coisa engessada, a gente vai conversando, a gente vai descobrindo coisas. Então, quem tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone agora e fazer, por favor. Boa tarde, professora, está me escutando? Eu gostaria de saber qual que é o sistema que o posto da Mayra trabalha, é o alto posto, para a gente ter uma noção, para sistema de contabilidade, de lançamento de nota fiscal. Sabe, Mayra, qual é? O sistema que está sendo utilizado pelo contador. Hoje, o meu software é o da Lynx, que é o AutoSystem. E o sistema que eles utilizam, o meu contador utiliza para fazer toda a parte contábil, é o Conta... agora eu não lembro. Não tem problema, depois você pode perguntar e me mandar pelo WhatsApp. A gente vai conversar muito pelo WhatsApp ainda, tá? Mas ela quer saber mais da parte do posto, o sistema que eu utilizo no posto, ou o sistema que o meu contador utiliza? Mas o seu, para a função administrativa, de lançamento de nota, saída e entrada, né, para você ter noção um pouco de gasolina que precisa. Mais ou menos isso, tá. O auto posto. Teu posto mesmo. AutoSystem, que é da...
Isso, que é da rede Linx, Linx. Entendi. Ele que dá a panorama de nota, quanto você precisa de combustível, para você ter noção de estoque e do seu DRE também, não é? Preciso, tem. Ele me dá toda essa informação. Fora isso, também eu tenho um sistema que ele é um sistema que a gente chama de Widerhut. Ele fica uma sonda que faz todo a leitura de quantos que tem no meu tanque, né? Porque cada tanque que eu tenho na empresa, ele tem uma quantidade diferente. Um exemplo, a gasolina comum que eu trabalho aqui, ele tem a capacidade de 30 mil litros, né? A gasolina aditivada já é 15 mil litros. Então, esse sistema Widerhut, que a gente tira todos os dias, ele é um sistema que ele me fala quantos que eu tenho no tanque, né? E aí é onde eu faço é por aí que a gente faz também os pedidos dos combustíveis. Hoje vocês trabalham com toda a capacidade do tanque de gasolina cheio ou vocês pedem por semana ou por dia? Como que funciona isso? Não, hoje é tudo por semana, até por se tratar de hoje a gente está trabalhando antecipado. Então, para eu ter o produto na minha empresa, eu preciso pagar antes, entendeu? Vocês não trabalham com a capacidade do tanque total cheia, é tipo por semana? A cada 10 mil litros, não. Vamos dizer assim, deve ser. Ah, entendi. Não. Tá, entendi. Aí também depende, vamos dizer assim, a gente precisa saber, igual foi feriado facultativo, mas banco não funciona, então eu tive que ter um capital para poder, na sexta-feira, conseguir carregar o produto no sábado, e eles entregaram na terça-feira também, na segunda-feira para mim também. Então, tive que ter esse capital para chegar hoje, quarta-feira, ter produto ainda no meu tanque para eu trabalhar, entendeu? Entendi. Mas hoje os postos, assim, a maioria dos postos não estão trabalhando com um tanque cheio. Devido também a essa mudança de preço, tudo mais, entendeu? Por causa das variáveis, entendi. Tá bom, então, obrigada. Essa é mais ou menos a dúvida mesmo. De nada. Obrigada, Carolina. Tá, mais alguém? Matheus, Bruna, Débora, Martins, fiquem à vontade. Matheus, acho que você está travando. Você está tentando abrir o microfone, não? Agora, prof? Agora foi. Tá. Primeiramente, boa noite. Bom, a questão de dúvida, acho que ficou bem claro as perguntas, para a gente discutir depois, tranquilamente. Alguém não tem nenhuma dúvida, acho que ficou bem claro, como eu disse. E, por mim, só agradecer mesmo, entrevista. Maravilha. Débora, Bruna, Martins, está tranquilo? Manda um oi aí, está tudo de boa. Sem perguntas, ok. Mayra, assim... Tem perguntas, professor? Ótimo. A gente agora vai estudar isso tudo que você passou. Eu quero que você fique muito à vontade para me mandar alguma ideia que você tenha depois. O meu WhatsApp vai ficar à sua disposição. A gente tem aula de 15 dias, então a gente vai estudar toda uma parte teórica, uma parte também prática, e eu vou te acompanhando disso. Às vezes eu vou precisar de alguma informação, e vou te passar, e vou tentar ir te acompanhando para que você possa olhar o caminho que nós estamos trilhando, de novo, para ver se é o que você imagina que a gente possa te ajudar nesse caminho, né? Então, existem alguns caminhos que já vieram aqui na minha cabeça, não vou dar spoiler ainda, porque eu preciso conversar com a equipe, mas a gente vai ter algumas formas, assim, de te dar pelo menos alguns planos, algumas ideias práticas, talvez algumas dicas de pequenas coisas que possam ser realizadas no seu dia a dia e que podem trazer muita diferença, né? Então, esse é o nosso olhar, esse é o nosso caminho. Lembrando que
objetivo maior é poder fazer um bom trabalho, prestar um bom trabalho, para que traga um resultado legal para vocês. Então, vai depender muito também da sua cultura, da cultura, do DNA da sua empresa, que é o que a gente diz, tá? Possivelmente, precisar fazer uma investigação ou com os funcionários, ou com os clientes, mas antes de qualquer coisa, eu vou te passar para ver se você autoriza, te passo o formulário, para a gente tentar coletar dados para que nos ajude na solução, ok? Ok. Uhum. Então, tá bom. Fico à sua disposição e semana que vem eu já vou te passando alguns feedbacks, eu vou te mandar, agora a gente já está avançado no horário aí, vou te mandar a apresentação que o Matheus fez, que ficou bem legal, uma pesquisa que ele fez, até para você falar se é isso atualmente, se não é. São pesquisas que nós fizemos na internet que a gente tentou identificar a sua empresa, tá bom? Então, tá bom. Eu fico agradecida pela disponibilidade de vocês, né? Pela parceria que a Associação Comercial está fazendo com a Faculdade STED, com você, professora, com todos os alunos, e espero, assim, mostrar um pouco do setor desse ramo de combustível, para vocês olharem de uma outra forma, porque não é simplesmente como muitos enxergam, vem, abastece, vai embora, não é, é muito além disso. A parte de fiscalização é muito grande, a gente tem muitas exigências, a gente tem que estar todo dia, a par, né, de preço. Só para vocês terem ideia, hoje recebi uma notícia que, por conta da guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, isso vai refletir no valor aqui para nós, vai poder ocasionar o aumento do combustível para nós. Então, assim, a gente vive essa incerteza todos os dias, pode aumentar, pode baixar, né? Mas a mídia, ela é muito sensacionalista, entendeu, professora? E faz com que, às vezes, taxem o revendedor como sendo Carrasco a pessoa... Infelizmente, e a gente sofre todos os dias. Esse é um dos pontos, Mayra, assim, agora já está te dando um feedback imediato, é um dos pontos que eu, como empresária, como consultora, como professora, vejo como uma fragilidade do tipo de negócio, porque vocês trabalham com variáveis que não dependem de vocês. Exatamente, não então, depende. Quando a gente tem um negócio que tem variáveis que não dependem de vocês, é muito mais desafiador você conseguir construir coisas que você tem o domínio e que podem te trazer resultado. Então, por isso que eu te perguntei lá no começo do bate-papo, qual era a sua visão de uma conveniência. Porque uma conveniência própria, de novo, na teoria, tá? Pode trazer ganhos diferenciados por conta esse baixo controle que você tem sobre o outro negócio que é combustível, né? Que não depende de vocês, de novo. Então, Sim. Por isso que eu te perguntei qual seria a sua visão, entendeu? De como é que a gente poderia abordar isso. Hoje eu entendo que é terceirizado, e que é confortável para uma gestão mais sem muito dor de cabeça, sem muito trabalho, porque a conveniência dá trabalho, é um negócio diferente, é um outro negócio dentro do seu negócio, mas pode ser um diferencial, né? Então, eu não sei qual que é a sua visão desse possível momento, se você tem interesse ou não de trabalhar com. Eu já vou perguntar logo de uma vez, se você tem essa visão ou não. Então, hoje, atualmente, trabalhar, assim, se fosse uma conveniência própria, sem franquia, assim, hoje eu não estaria tendo não sei se seria, não posição, mas essa vontade mesmo, porque eu acho que a gente foi tão massacrado com a franquia, tão iludido, tão, assim, realmente, com aquela perspectiva, com aquela... a gente colocou tudo lá, né, todo aquele investimento, e depois foi em vão, sabe? Então, assim, eu acabei desanimando desse ramo, desse setor. Né, Mayra?
realmente, porque não é fácil, não é fácil. É o que a gente começou conversando lá. Lembra que eu te falei? Expectativa e realidade. Então, quando a gente tem uma expectativa muito alta e a realidade não atende, a gente fica frustrada. Por isso que eu expliquei lá no começo qual é o nosso papel como consultores aqui, para que você não fique frustrado, que a gente vai te apresentar um plano, é uma ideia, é uma coisa de execução, a gente pode te acompanhar, mas não é botar a mão na massa, né? Então é um pouquinho diferente. É por isso que a gente alinha. E eu sei como é que é, você ter uma expectativa e ficar absolutamente frustrado no negócio. Então, ótimo, é bom já saber disso, que daí a gente não vai por essa linha. Vamos tentar trabalhar numa outra linha que seja mais plausível para você. Perfeito. Tá bom? Então, tá bom. Muito obrigada. Gratidão. Imagina, Prazer em conhecer. você. Tá bom? Então, eu tô às ordens. Tá bom, obrigada. Obrigada tchau, a você, tchau. Bom trabalho. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Galerinha, fica aí, tá? Gente, dirigindo. Débora, Bruno, estamos escutando todos? Matheus? Minha internet tá horrível, mas tô. Tá, eu só vou explicar para vocês, ó. Eu vou editar esse vídeo, eu vou postar no YouTube, vou mandar o link para Bruna. Pra Bruna? Isso. Aí a próxima etapa é vocês transcreverem essa entrevista para nossa próxima aula, tá? Claro que não precisa ser todas as palavras, mas os pontos principais que a gente perguntou e as respostas. Tópicos, né? Tipo tópico. Isso. Beleza, porque eu já tô apanhei alguns aqui já na. Perfeito. Eu ia trocar uma ideia com a galera aí. Tá ótimo. Então eu vou mandar e aí vocês vão transcrever e depois eu vou explicando para vocês no WhatsApp, que fica melhor, que aqui tá horrível agora, tá bom? Obrigada, beleza. Bruna. Beijo. Bom descanso, bom Valeu, trabalho. gente. Tchau, tchau. Trabalhando. Tchau, tchau. Beleza, valeu, tchau. Tchau, boa noite.